Esse discipulado é um sequenciamento que nós estamos fazendo de palavras, né, de fundamentos que julgamos ser necessários para a fortificação da caminhada cristã. Então, esse discipulado, ele é aquele que tem começo, meio e fim. Nós estamos dando sequência a palavras, sequência ao estudo. Então, não é algo assim que a gente vai ministrando aleatoriamente. E aqueles que perderam, né, algum discipulado, alguma coisa, é só ir no site. E no site lá você vai encontrar todas as aulas que foram dadas. Então a gente ministra aqui e vai para lá. Então é um sequencial. Então seria interessante, se você perdeu algum, entra lá e pega o que você perdeu. Bem, a gente tinha terminado de falar a respeito dos frutos do Espírito. Nós estamos falando, na verdade, a respeito dos frutos do Espírito. E aí que tá, né? Que não me lembro onde a gente parou. Eu lembro que a gente falou sobre o amor. E aí a gente falou sobre a alegria, certo? Terminamos sobre a alegria? Alguém lembra? Eu não me lembro aqui. Vou ter que pegar aqui. Onde a gente parou, que aí a gente deu esse recesso, né? Deixa eu só ver aqui. Que eu já pego agora. Foi aula 20. A gente terminou, na verdade, no amor. Isso. Terminamos aqui e ia começarmos, então, a aula 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então entramos no segundo fruto do Espírito, que seria a alegria. É isso mesmo? Amém. Então é isso aí mesmo. Alegria. O segundo fruto do Espírito Santo na vida de um cristão é a alegria. A alegria não é somente um sentimento, mas sim uma atmosfera de plenitude e satisfação. Podemos também traduzir essa palavra como uma pessoa que tem o prazer em alguém. Quando estamos cheios desse fruto, temos prazer em Deus e em tudo que nos cerca. Então, lembrando, a alegria não é um sentimento. Lembra que nós estamos falando a respeito de Asser, que fala de felicidade? A felicidade é um estado, e isso digo eu, não sei conforme a psicologia ou as ciências humanas, aí eu estou dizendo um pensamento meu. É como se fosse um estado momentâneo, estou feliz. Porém, a alegria, ela é uma dimensão onde todo cristão tem que habitar. Então, quando nós falamos, então, de alegria, nós vamos do fruto do Espírito, que é a alegria, essa dimensão onde devemos habitar para que possamos gerar no Espírito. Bem? Só um momentinho, queridos. Esqueci de botar meu carregador. Vamos lá. A alegria é uma arma poderosa para vencermos, pois quando perdemos ela, entramos em uma atmosfera de melancolia e tristeza. A melancolia é a grande cadeia que nos prende em dimensões espirituais das trevas, sendo essa uma terrível arma do diabo. Veja, irmãos, a alegria é a arma poderosa de Deus para avançarmos.
a tristeza e melancolia é algo terrível. Eu até entro, existe uma ministração que uma vez a gente falou, então, é antiga essa, que está vencendo a melancolia. Eu quero até abrir um parênteses aqui e falar algo aqui, quer ver? Muito interessante quando você traz, porque todas essas questões, elas, para o grego, ela não é somente não é somente uma questão de sentimento, ela é uma questão também espiritual. Os gregos viam assim, então a melancolia também é no espírito, não é só um estado da alma. Vou tirar aqui, vou entrar em outra tela para vocês verem. Essa daqui é o retrato da melancolia. Então, segundo o grego, a melancolia, você vê, ó, quem que está, ó, o portal abrindo aqui, né? Não sei se você está vendo, o portal abrindo aqui, e desse portal saindo um rato, né? Escrito melancolia. Ou seja, você vai ver aqui, esse rato, eles são os espíritos demoníacos, né? Devoradores, na verdade, roedores, que faz com que tudo que nós ganhamos seja consumido. Outra coisa, você vai ver a questão do animal aqui, ó, magrinho, raquítico, né? E um outro ponto também, você vai ver dentro dessa imagem que os instrumentos de trabalho, né? Você vai ver todos os instrumentos de trabalho estão tudo paralisados, mas o mais interessante, eu vejo isso daqui, ou seja, esse anjo, que é o anjo da melancolia, ele possui chaves. O que é isso? É o aprisionamento. Aqueles que entram no estado de melancolia, eles param toda a sua obra de trabalho e fica preso em uma dimensão de roubo, ou seja, ele começa a ser roubado. Observe uma coisa, quem entra em depressão, as pessoas que entram em depressão, você vai ver que começa a perder tudo. Trabalho morre, família, chamado, finança, e está tudo ligado ao tempo. Ó, aqui, ó, a marca do tempo e o tempo. Ou seja, as melancolias estão ligadas e as tristezas às coisas do passado. Então eu gosto muito, eu tenho o hábito de, quando eu vou estudar sobre uma coisa, de ver a figura que representa isso. Então a figura que representa a melancolia é a figura do rato. Ou seja, e você vê que é um rato fantasma, né? Porque ele é um espírito do rato mesmo, ele não é um rato físico, ou seja, é uma dimensão de rato que fala dos espíritos imundos, dos espíritos obsessores mesmo, daqueles que sugam energia, daqueles que roubam os nossos bens, quando o Senhor diz, né, que a traça não corrói, a traça não tira. Então, a dimensão de alegria, irmãos, ela é muito mais do que você está, como diria minha esposa, mostrando as canjicas, né? Mostrando os dentes, que legal, estou feliz, estou alegre. Não, é muito mais do que isso. A dimensão de alegria é a arma que vence o espírito da melancolia. Entendeu aqui? A alegria do Senhor. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é muito mais do que você simplesmente estar feliz com uma situação. O próprio Senhor Jesus nos deu essa dica. Se você está sendo perseguido, caluniado, se alegre. Ele fala assim, se alegre. Por que ele fala se alegre? Porque se você entrar debaixo do espírito da melancolia e da tristeza, você vai para a sepultura. E você vai começar a ser roubado. Vão roubar teus bens, vão roubar tua fé, vão roubar tua família, vão roubar. Ou seja, por quê? Porque quem está melancólico, ele para de simplesmente estar atento a uma situação. Entendeu aqui? O melancólico, ele não está nem aí se está sendo roubado. Ele entra num estado que ele perde a percepção. E entrando para um ponto, quando olhamos para Apocalipse, o Senhor disse que teria um espírito que seria lançado sobre a terra
E esse espírito, ele chamaria absinto, que ele traria amargura e tiraria a paz da terra. Então nós estamos vivendo numa temporada onde a paz está indo embora, a alegria está indo embora, e nós estamos vivendo extremamente oprimidos e apáticos. Isso faz que nós vivamos desapercebidos. Né? Voltando aqui, você vai ver qual é o estado. Se você olhar para essa imagem, qual é o estado que você vê, ou como você caracterizaria esses demônios? Ó, aqui fala dos Exumirins, né, dos Erés. Na verdade, aqui é um comando de Eros, que são o deus do amor. Você vê, está todo mundo no estado de sonolência, né? Todo mundo no estado de introspecção por as coisas que aconteceram. Então, a gente olhando para essa situação aqui, esse é o estado da melancolia. Amém? Então, a alegria é a arma que o Senhor... quer dizer, a alegria é a arma que o Senhor nos dá para vencer a melancolia. Sim? Então, quando saímos da dimensão da alegria, entramos na dimensão da maldição. Olha o que diz Deuteronômio 28, 47. Porque não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Veja que Moisés está declarando as maldições que o Eterno tinha estabelecido para as pessoas que não obedecem à sua palavra. E veja que a alegria é um mandamento, porquanto não serviste o Senhor teu Deus com alegria. Veja que a alegria não é um estado de alma, mas é um lugar onde a minha alma tem que habitar. Não é um estado, mas sim um lugar. Quando deixamos que a atmosfera da angústia e tristeza entre no nosso coração, estamos então parando de confiar no Senhor e na sua justiça e passamos a andar na justiça própria. Segundo ponto, a alegria é o ambiente da presença de Deus. Sempre que a presença de Deus se manifesta, havia uma característica em todas essas manifestações. A alegria, pois somente quando estamos alegres e satisfeitos em Deus, que manifestamos a fé e a esperança. Sempre que o povo se alegrava na vitória e festas, Deus se fazia presente. Segunda Samuel 6,12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, tudo quanto tens por amor da casa de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. 1 Reis 1,40 diz assim: após ele, subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira com que o seu clamor parecia fender-se a terra. Veja que somente depois que Davi estabeleceu a adoração com voz de alegria, é que a arca voltou para Jerusalém. 1 Crônica 15:16. Disse Davi ao chefe dos levitas que constituísse a seus irmãos, os cantores, para que com instrumento de músicas, com alaúde, com harpa, com símbolo, se fizesse ouvir e levantasse a voz com alegria. Em 1 Crônicas 15:25 diz assim: foram Davi e os seus anciões de Israel e os capitões de milhares para fazer subir com alegria a arca do Senhor da casa de Obed-edom. Em 2 Crônicas 20:27, então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os seus inimigos. Então a gente vai ver que a alegria é a chave que abre a porta da bênção do Eterno, pois ele não quer que ninguém o sirva por pressão ou por obrigação, mas que você faça a obra dele. Se não tiver alegria, isso vai ser em vão e vai ser um esforço próprio.
E por último, a gente vai ver em 2 Crônicas 23:18. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Então, se olharmos para tudo, todas as atmosferas de vitória, todas as atmosferas que o Senhor manifestava, veja que está ligado à alegria. Sempre está ligado à alegria. A alegria sempre vai ser a dimensão que vai gerar a manifestação e a presença de Deus. Irmãos, Deus sempre vai estar com alegria. Se não tem alegria, Deus não está no meio. É muito interessante isso. Todos os lugares... Sim, tem uma ampulheta no canto. Todos os lugares que o Senhor Jesus passou, aonde havia tristeza, ele quebrava a tristeza e colocava alegria. Eu até brinco, há um texto muito interessante que ele diz assim, que naquela ressurreição daquela menina de 12 anos, filha de Jairo, se não falha a memória, as pessoas estavam chorando, né? E Jesus disse, não, ela está dormindo. E todo mundo começou a dar risada. Ou seja, Jesus, onde ele chegava, ele quebrava realmente a atmosfera de luto, né? Mesmo que as pessoas estavam dando risada, zoando e zombando dele, mas a atmosfera de luto acabava. É muito interessante essa questão. O Senhor, ele não vai se manifestar aonde tem tristeza. Aqui eu falo agora para pastores. Veja, quando há uma alegria no ambiente, irmãos, a presença de Deus é muito forte e a igreja começa a crescer. Quando o diabo ele entra, aí ele começa a trazer divisão, ele começa a trazer contenda. A primeira arma do diabo para uma igreja é isso. Ele começa a montar e o pastor ou os líderes começam a discutir um com o outro. Nessa discussão começa então não mais ter a paz e a alegria, e um começa a desviar do outro, e aí começa a diminuir, e daqui a pouco cessa todo aquele avivamento que estava acontecendo. E a gente para de perceber isso. Eu falo sempre com os pastores da igreja local, irmãos, a única coisa que nós temos que fazer é fazer com que haja alegria no meio do povo. Só isso. O restante Deus faz. Nosso papel é fazer com que o povo continue em unidade, em alegria, fazendo a obra do Senhor. Perdeu a alegria, querido, entrou em sepultura. Perdeu a alegria, nós vamos de mal a pior. A atmosfera de gerar de Deus está na alegria. Amém? Então, medite nisso, que hoje você possa meditar nisso, se você ainda continua na alegria do Senhor, ou você já está tendo um peso o servir o Senhor e o seu ministério. Não deixe que as coisas virem peso. Entre na alegria do Senhor. Amém? Eu declaro que a alegria do Senhor te fortalecerá e gerará vida, chamado e vitória na tua vida. Que o Eterno te abençoe ricamente. Amém? Ore por nós. #partiu. Vamos para casa. Andar só mais 2.000 quilômetros. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.